te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei, Senhor nosso Deus, adorai-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com a mesma caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12a. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, dizendo todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a sua recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o quarto domingo do tempo comum e a liturgia hoje nos apresenta esse texto tão conhecido e tão importante para a nossa meditação nesse domingo, dia do Senhor. E a liturgia, então, ela fala no Evangelho de Mateus sobre as bem-aventuranças. Quando nós falamos de bem-aventuranças, nós falamos de aquela pessoa bendita, aquela pessoa feliz, aquela pessoa que chega na plenitude da vida com um êxito total. Então nós podemos dizer que bem-aventurado de uma forma perfeita é a pessoa de Jesus. E nós, como imitadores de Jesus, também temos que buscar essas bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças é um caminho a ser percorrido. São 9 bem-aventuranças. E, na verdade, nós precisamos ir olhando para cada uma e fazendo dentro do nosso interior uma cura para que nós possamos, então, ir vivenciando, buscando vivenciar essas bem-aventuranças que aqui no Evangelho de São Mateus ela nos é apresentada. Para viver lá no começo do cristianismo, os padres da igreja, alguns deles diziam
que para chegar então a uma condição de vida cristã, era preciso subir esses 9 degraus. Eram degraus que chegavam então a uma vida de conversão, de santidade. E eles utilizavam então dessas bem-aventuranças para dar formação aos catecúmenos. Então, para chegar à água do batismo, precisavam viver degrau por degrau as bem-aventuranças. Nosso tempo é curto para olhar para todas essas bem-aventuranças, mas vamos olhar um pouco para isso. Como que é a compreensão, né? Como que podemos compreender, como que podemos viver? E quem vive essas bem-aventuranças, elas são pessoas felizes. Então a felicidade ela não encontra no poder, no dinheiro, ela encontra no prazer, não, ela encontra-se no cumprimento da vontade de Deus. Quando nós vivemos a vontade de Deus, nós vivemos as bem-aventuranças, nós temos a felicidade. E aqui fala então, felizes os pobres em espírito. Quer dizer, Jesus, ele na sua condição divina, ele se esvaziou. Mesmo sendo Deus, ele se esvazia dessa condição divina, né? Entra nessa condição humana, oferece sua vida. Quer dizer, então, esse esvaziar-se de nossa humanidade faz com que nós sejamos pobres em espírito, não pobre de espírito. Aquele que é pobre de espírito, ele é pobre, né? Não tem o espírito. Agora, aqui não fala que é pobre de espírito, mas pobre em espírito. Esvazia-se de sua natureza para se encher, então, da natureza divina. E aqui fala também no segundo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que é essa aflição? Quer dizer, essa aflição que você fez já uma experiência com Jesus, já subiu para o segundo degrau, e esse segundo degrau te leva você nessa aflição de querer mais, de subir todos esses degraus que ainda falta a ser percorrido. E olhar para trás e ver aqueles também que não caminha, que não conhece, e aí você está num grau elevado e olha para eles, então gera essa aflição. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Aqui os mansos. O que é mansidão? Mansidão é aquele que tem dentro da ação, de alguma ação, ele tem uma reação tranquila, espera a hora certa, porque muitas vezes nós erramos por ter uma reação muito brusca. A ação acontece, nós não evitamos as ações porque elas podem vir de fora, mas a nossa reação ela precisa ser uma reação com mansidão, não é ser bobo, não, é manso. Manso quer dizer equilibrado para responder as coisas na hora certa, do jeito certo. E bem-aventurados que praticam a justiça. É um degrau muito importante da nossa vida, ser justo. Viver é aquilo que é desejo de Deus, praticar a justiça. Que o justo, ele possuirão a terra. Então, a prática da justiça é um pilar, é um degrau que nós devemos subir, que nos enriquece muito. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Quer dizer, qual é a busca do cristão senão a misericórdia de Deus? Então, se nós encontramos a misericórdia de Deus, é porque nós também somos misericordiosos. Quantas pessoas vivem com aquela ausência de perdão, por muitos acontecimentos, talvez se olhando humanamente, talvez até tem motivo, mas quem é o infeliz, senão aquele que não tem misericórdia? Então, esse degrau das bem-aventuranças é um degrau aonde nos leva a um aproximar de Deus. O puro de coração, aquele que não tem má intenção dentro do coração, pessoa pura,
Jesus, ele era puro de coração. Por isso ele é o nosso protótipo, é o nosso exemplo para viver, então, as bem-aventuranças. E bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, que deles é o reino de Deus. A perseguição, por quê? Porque o mundo, você está num degrau elevado na vida de fé e muitos estão lá atrás. Por isso existe perseguição, porque a palavra de Deus ela vem libertar a escravidão. E se aquele que se encontra escravo no pecado, ele vai se sentir ofendido por uma correção fraterna, mesmo que seja fraterna. Então, a perseguição, ela não tem jeito de não... Então, nós temos que viver a justiça mesmo sendo perseguido e talvez maltratado. Bem-aventurados sois vós quando for injuriado, né? Injuriado e perseguido, mentindo coisas, disseram tipo de coisa mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque grande é a vossa recompensa no céu. Por causa de Jesus, entendeu? Perseguido por causa de Jesus. Esse é o grande sentido, porque nós chegamos nesse patamar. Ao chegar nesse patamar, nós estamos na presença de Deus, e ao estar então na presença de Deus, por isso nós nos alegramos, porque está tudo iluminado, o nosso caminho, nossa consciência de viver tudo aquilo que com Jesus aprendemos. Por isso Jesus começa falando às multidões, e quem se aproxima de Jesus são os discípulos. Quem quer seguir Jesus Cristo precisa viver esses 9 degraus dessa escada da vida. Quem consegue chegar nesse 9º degrau, ele chegou na plenitude da verdade de Deus. Por isso ele é, então, uma pessoa muito feliz. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.